Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Olha só, letra financeira é mais um título disponível no mercado bancário. É de renda fixa, tá? E é emitido por instituições financeiras com a finalidade do quê? De captar recursos. Só que esses recursos, eles são muitas vezes pensados no longo prazo, porque a letra financeira, ela tem esse prazo maior. E em contrapartida, oferecer aos investidores, que são aquelas pessoas que vão contratar a letra financeira, rentabilidades mais atrativas em razão desse prazo maior e também em razão da impossibilidade de resgate antecipado junto com a instituição financeira que emitiu a letra financeira. Tá? E como é que funciona o fluxo aqui então? Eu vou ter uma instituição financeira que precisa captar recursos. E para isso, ela pode captar de diferentes formas: depósito à vista, depósito a prazo, contraindo empréstimos. Bom, quando se trata de uma letra financeira, a gente está falando de uma forma de captação de depósito a prazo, porque a letra financeira ela vai ter um vencimento, tá? Então, vamos pensar o seguinte: a instituição financeira, ela vai lá e emite uma letra financeira. Essa letra financeira, ela tem o valor de R$ 200.000, tem um prazo de 5 anos, ao final do qual ela vai trazer uma rentabilidade acumulada de 10% a cada ano. Tá? Então, essas são as características dessa letra financeira. Do outro lado aqui, eu tenho um investidor que pode achar essas condições atrativas e ele vai colocar o seu dinheiro nessa letra financeira. Então, ele manda os R$ 200.000 para a instituição financeira e, ao final de 2 anos, ele vai receber os R$ 200.000 de volta, mais o rendimento dessa operação aqui. Então, forma de depósito a prazo muito semelhante aí a outros títulos emitidos também por instituições financeiras. Quem é que pode emitir letra financeira? Os bancos em geral, e aí eu vou ter bancos comerciais, bancos de investimento, desenvolvimento, bancos múltiplos, sociedades de crédito, financiamento e investimento, as financeiras, elas também podem. As caixas econômicas, e aí no nosso país eu só tenho a Caixa Econômica Federal como representante, companhias hipotecárias, sociedade de crédito imobiliário, as SCIs, cooperativas de crédito e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Tá? Então são essas as instituições que podem emitir letras financeiras. E agora a gente vai passar para as características específicas desse título, porque a gente tem algumas diferenças em relação aos demais. Bom, primeiro, a letra financeira ela não pode ser emitida com um valor nominal unitário inferior a, olha só, eu não posso emitir uma letra financeira com valor menor do que R$ 50.000 se ela não contiver a chamada cláusula de subordinação. Se ela ter essa cláusula aqui, ela pode, aliás, ela não pode aí ser emitida com valor menor do que R$ 300.000. O que é a cláusula de subordinação? Tá aqui, vamos ver. Ela determina a ordem de prioridade no pagamento aos detentores de títulos em situações de falência ou liquidação da instituição emissora. O detalhe é o seguinte: caso a nossa letra financeira ela traga a chamada cláusula de subordinação, isso significa que os pagamentos aos credores dessa letra financeira, eles vão ficar subordinados aos demais pagamentos da instituição financeira. Então, na prática, significa que todo mundo recebe o seu dinheiro de volta quando acontece uma liquidação na empresa e, por último, fica aquela letra financeira que está subordinada a todos os demais. Tá? Então, o risco aqui é um pouquinho maior. E, dessa forma, a legislação vai lá e fala que eu não posso ter uma letra financeira com um valor menor do que R$ 300.000, caso ela contenha essa cláusula onde ela se subordina
as demais dívidas. Tá? Então, dois os valores possíveis mínimos quando a gente fala de uma letra financeira. Mínimo de R$ 50.000 se não tiver uma cláusula de subordinação. Mínimo de 300 se conter essa cláusula. No exemplo que eu coloquei aqui, só pode ser um tipo de letra financeira, porque eu coloquei 200 mil. Isso, ela não poderia ser com cláusula de subordinação, porque o valor mínimo é de 300. Então, aqui, necessariamente, essa letra financeira que eu coloquei, ela não tem a cláusula. Porque para ter a cláusula, teria que ser de R$ 300.000 para cima. Daí, a gente vai, né? 400, 500, 1 milhão, aí a gente vai subindo. O que não pode é ser menor. Bom, tem mais uma característica também agora em relação ao prazo. A letra financeira também possui um prazo mínimo de emissão, no qual não é permitido resgates. Tá? Vamos lá. 24 meses se não tiver a cláusula de subordinação. Nesse exemplo aqui eu coloquei 5 anos, são 60 meses, respeitou, não poderia ser menor do que 24 meses. E se conter a cláusula de subordinação, aí o mínimo é de 60 meses, tá? Então, por exemplo, essa que eu coloquei aqui, ela até cumpre em relação ao prazo para ser uma letra financeira com a cláusula de subordinação, mas ela não cumpre esse requisito aqui, porque ela foi emitida com R$ 200.000, quando ela deveria ter no mínimo 300 para contar com essa cláusula aqui. Tá? Então, muito cuidado aí em relação à cláusula. E só reforçando, se conter a cláusula de subordinação, isso significa que a instituição financeira, em caso de liquidação, ela vai pagar todas as dívidas de outros investidores, aquela instituição, e só por último ela vai pagar as dívidas daqueles títulos que tenham subordinação aos demais. Em relação à remuneração, ela é, primeiro, a rentabilidade é diária, ou seja, todos os dias os juros são calculados, todos os dias úteis, e para isso a gente considera que o ano tem 252 dias úteis. Isso é padrão para títulos de renda fixa, tá? A remuneração pode ser pré-fixada, pós-fixada ou ainda híbrida. Pré-fixada é o exemplo que eu coloquei aqui, que é quando a gente sabe exatamente o que se vai ganhar no início da aplicação. Aí pode ser 10% ao ano, pode ser 8% ao ano, tá? São exemplos aqui. Lembrando que apesar da gente expressar a rentabilidade de forma anual, na verdade os juros eles são calculados diariamente, todos os dias úteis. Pode ser pós-fixada, que é quando a gente utiliza um índice de referência, daí o normal de ser utilizado aqui é colocar o DI, né, a taxa DI, como referência. Tá aí um exemplo. E híbrida é quando a gente tem um indexador mais uma taxa pré-fixada. Perfeito. Então, a letra financeira pode ter esses tipos aqui de remuneração. Quais são os riscos para quem coloca o seu dinheiro em uma letra financeira? Risco de crédito, que é o da emissora não cumprir com a promessa de pagamento dos juros e ou do principal, tá? Não devolver esse dinheiro aqui que foi colocado. E quando a gente ter a cláusula de subordinação, o risco é maior ainda, né? Porque a gente está falando de um valor maior e também porque vai ficar subordinado às demais dívidas dessa empresa, dessa instituição financeira. Um outro ponto que também coloca mais risco nesse título é que, diferente de outros títulos de renda fixa, a letra financeira ela não oferece garantia do fundo garantidor de crédito. Também estão presentes o risco de mercado, uma vez que a gente tem a impossibilidade de resgate antecipado, então não dá para resgatar na instituição financeira esse título aqui. E o risco de mercado, que está presente em títulos pré-fixados e híbridos, né? Então, se o investidor for vender essa letra financeira no mercado secundário, aí é possível, tá? Ele não está resgatando da instituição financeira, ele está pegando o título dele, encontrando uma outra pessoa que queira comprar e aí ele está vendendo. Aí ele pode, no mercado secundário tudo bem. Só que daí ele vai sofrer a marcação a mercado. O título dele vai sofrer a marcação a mercado, por isso que está sujeito ao risco de mercado. Em relação à tributação, a gente tem o imposto de renda e o IOF, que eles incidem, obviamente, sobre os juros que foram originados dessa letra financeira. Então, segue a tabela regressiva para o imposto de renda e também tabela regressiva para o IOF. Lembrando que aqui, nos primeiros prazos aqui, e para o IOF, a gente só vai ter quando a pessoa ela vender no mercado secundário. Por quê? O prazo mínimo de emissão, em qualquer caso, é de 24 meses para a letra financeira. Então, se o investidor ele
comprou uma letra financeira e não vai vender ela no mercado secundário, então ele não vai pagar IOF, e a alíquota de imposto de renda dele vai ser de 15%, né? Porque ele tem que esperar pelo menos 2 anos até a data de vencimento. E um exemplo aqui só do cálculo, tá? Em relação ao imposto de renda. Se o valor aplicado foi de 50 mil e a rentabilidade ela foi de R$ 100, isso, né, por uma aplicação que ela aconteceu no dia 30 de maio e foi resgatada no dia 9/6, só para a gente entender então como é que funciona a lógica aqui do IOF e do imposto de renda. Primeiro, sobre a rentabilidade, a gente calcula IOF, olhando o tempo entre a aplicação e o resgate. Ou, nesse caso da letra financeira, o tempo entre a aplicação e a venda no mercado secundário, e o que isso gerou de juros. E depois da incidência do IOF, do que sobrou aqui, a gente aplica o imposto de renda na alíquota que é compatível aqui, né? No caso, seria essa de até 180 dias. Por fim, a gente tem o rendimento líquido, que é quanto que a aplicação gerou. Esse é só um exemplo, tá? Mas se por acaso a letra financeira ela fosse vendida no mercado secundário nesse tempo aqui, a lógica seria exatamente essa daqui.